Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos. Este é o episódio número 2 da segunda temporada e o tema é o medo da liberdade. Quero apenas referir que estes episódios não são cronológicos. Nós, por norma, não sabemos viver em liberdade. Existem pessoas que ficam presas a condicionamentos e depois tem as outras pessoas que se tornam libertinos. A religião tanto pode levar as pessoas a condicionamento através do medo, da culpa e da ganância, como pode levar as pessoas também à libertinagem. Vives como queres, ser feliz, ser tu mesmo, acredita em ti, podes tudo em Deus. Esse é, por exemplo, o que atualmente em muitos ciclos religiosos se ouve dizer. Por um lado, existem os condicionamentos e, por outro lado, existe uma certa libertinagem, um culto ao eu. Eu posso viver feliz. Sê tu mesmo. Este é, de facto, ensinos que pairam hoje em dia no meio religioso, que faz com que nós, na verdade, não sabemos viver em liberdade. O Evangelho, presta atenção que eu vou dizer porque isto é importante, o Evangelho chama-nos à liberdade em Cristo. Eu vou voltar a repetir. O Evangelho chama-nos à liberdade em Cristo. Eu vou ler para vocês, tenho aqui a minha Bíblia comigo, uma passagem que está na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e a partir do versículo 20 ele escreve assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, neste corpo, na carne, como ele diz, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais à frente, no capítulo 4, no versículo 19, ele estava um pouco até triste com os Gálatas, porque eles estavam novamente a ficarem presos às teias da religiosidade. E ele diz assim, no versículo 19 do capítulo 4, Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. O nosso propósito é que Cristo seja formado em nós, de modo a espelhar. As nossas vidas devem ser um espelho daquilo que é Cristo. E é por isso Paulo dizia, não vivo mais eu. Agora quem vive é Cristo. Então a nossa liberdade, ou o Evangelho chama-nos a nós todos à liberdade em Cristo. Vivermos a fé de Cristo. Viver como Cristo nos ensina, nos exorta. Ele é o caminho, Ele é o caminho. Então, Cristo é o caminho pelo qual nós devemos trilhar nesta vida, andar nessa liberdade com que Ele nos oferece. O Evangelho é a liberdade de Cristo em nós. Esse é, de facto, o nosso grande propósito. Quando às vezes nós ouvimos dizer assim, Deus tem uma chamada para ti, Deus tem um propósito na tua vida, muitas vezes as pessoas dispersam, alguns até infelizmente inventam certos propósitos para pessoas, dando profecias, que na verdade é tudo menos profecia, é tudo menos de Deus. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é muito fácil. Nós não precisamos que mais ninguém nos diga. Nós não precisamos que venha um profeta XPTO
que venha dizer a ti ou a mim qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque hoje essa vontade está revelada neste livro, na Bíblia. A Bíblia nos mostra a vontade de Deus para a vida de todos nós. E a vontade de Deus é apenas uma: que Cristo seja formado em nós. Essa é a vontade de Deus. Esse é o fruto que Deus deseja que todos nós possamos produzir. A semente que é a palavra de Deus, lançada no solo do nosso coração, produz o fruto deste Cristo formado em nós. Glória a Deus. Às vezes eu fico admirado que nós, como cristãos, somos um povo que dizemos que amamos a Jesus, adoramos a Jesus, isto é, dizemos que adoramos a Jesus, dizemos que queremos servir este Jesus, mas depois nós não queremos ser como Jesus é, como Jesus foi, ou como Jesus é. Nós não queremos. Nós rejeitamos que Ele seja de facto formado em nossos corações. Porque a maior parte das vezes que aquilo que Ele nos pede para nós sermos, nós rejeitamos, nós não queremos. Isso não é para mim. Isso não é para os dias de hoje. Ora, quando nós rejeitamos a vontade de Deus para a nossa vida, de nos tornarmos como Cristo é, de nós podermos ser um espelho, que possamos refletir essa imagem de Jesus Cristo através das nossas vidas, quando nós recusamos a isso, nós nos estamos novamente a colocar nas malhas da escravidão, nas teias da escravidão, que infelizmente a religião tenta nos impor. A religião desafia tanto pelo lado do condicionamento como pelo lado da libertinagem, para tentar procurar uma vida boa aqui nesta terra. A religião mostra esse caminho às pessoas. Se tu queres ter uma vida boa, abençoada aqui nesta terra, cheia de sucesso, então tu precisas ou de condicionar-te, ou então de te tornares um libertino. E isso é falso, isso é mentira. Esse não é o caminho do Evangelho. Mas nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando nós ouvimos falar de exemplos como este, eu vou até escrever aqui, vou ler, diz assim: Deus tem um projeto para ti. Deus falou-me a teu respeito. Ele vai multiplicar o teu rendimento este ano. Este ano vai ser o ano da virada, o ano da mudança. Este ano vai ser o ano da restituição. E depois vêm aqueles profetas, aquelas pessoas que, em nome de Deus, vêm trazer profecias às pessoas neste género. Deus tem visto as tuas lágrimas. Ele vai fazer de ti um grande homem, uma grande mulher de Deus. Os teus negócios vão triplicar. Deus vai tirar-te da pobreza. Porque esta é que é a questão. É como nós não queremos ser pobres, não é? Ninguém quer ser pobre, não é? Mas na verdade é que a pobreza e os pobres sempre existiram. E aqui à parte, quero já adiantar dizer o seguinte: não é pecado ser pobre. E pobreza não é nenhuma maldição. As pessoas andaram anos e anos a ouvir dizer que pobreza é uma maldição. Bem, se pobreza é uma maldição, por que é que Deus, através de Jesus e não só, através dos profetas no Velho Testamento, sempre pediu àqueles que são mais abastados que cuidem dos pobres? Porquê? Deus pede, Deus desafia à generosidade. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre a exortar-nos a que nós possamos cuidar daqueles que são mais frágeis, do pobre, da viúva, do órfão. Então, Deus sempre pede a nós, os que
ou nós, neste caso, aqueles que têm mais abundância, que têm a felicidade de serem mais prósperos, de terem alguns bens a seu cuidado, que possam cuidar daqueles que são mais frágeis. Então, se de facto ser pobre fosse uma maldição, então Deus nunca pediria a nós para nós abençoarmos os malditos. Portanto, é um contrassenso. Mas, infelizmente, por causa desta situação que o ser humano tem, porque o ser humano, na verdade, a verdade é esta: nós não queremos ser pobres, nós não queremos ser doentes, nós não queremos ter insucesso, nós queremos, na verdade, ter sucesso nas nossas carreiras, nós queremos ter sucesso na nossa família, nos nossos casamentos, nós queremos ter tudo a correr bem na vida. Esse é o desejo de qualquer ser humano, é querer ter mais. E a religião, devido a essa sede de querer ter mais, a religião consegue condicionar-nos por causa desse alvo, ou então consegue nos dar essa margem de nos tornarmos libertinos para nós perseguirmos esse alvo. Ela desafia esse lado. Por isso é que eu estava a dizer que lá vem aquelas conversas. Este ano é o ano da virada, este ano é o ano da restituição. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus vai fazer de ti um grande homem, uma grande mulher. Tu vais ser um grande empresário, que Deus vai triplicar este ano a tua fazenda, as tuas finanças, e Ele vai transformar-te, Ele vai te tirar dessa pobreza. Mas, e agora vem o mas, e agora vem aquele lado negro que a religião tenta impor, tenta aprisionar as pessoas. E qual é esse lado? Este mas vem carregado, por um lado, de condicionamentos. E eu há bocado mencionei 3 condicionamentos: o medo, a culpa e também a ganância. Infelizmente há pessoas que são mesmo gananciosas, querem cada vez mais, nunca estão satisfeitos com o que têm, não sabem viver com aquilo que têm. Então eles querem mais, eles querem mais. Então a religião usa esses gatilhos, digamos assim, para aprisionar as pessoas. Então lá veio o mas. O mas é: tens de consagrar mais. Tu tens que consagrar mais a tua vida. Para que, se tu queres ver isso, então tu precisas de consagrar mais. Deus tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Cuidado. Tu tens de fazer tudo certinho. Porque senão Deus não te vai abençoar. Senão até aquilo que tens tu vais perder. Tu vê lá. E usamos muitas vezes alguns versículos fora do contexto para trazer esse medo à mente das pessoas. Então, lá vem depois a solução que a religião apresenta. A solução que a religião apresenta é: sacrifica mais. Tens que sacrificar mais. E esse sacrificar está muito direcionado para o dinheiro. Tens que dar mais dinheiro na igreja, tens que servir mais tempo, tens de dedicar mais tempo na igreja, à obra de Deus, vir aos cultos todos, não podes faltar nenhum, para que Deus possa, então sim, conseguir abençoar-te. Ou, em alguns casos até, a conversa, a narrativa é de tal modo tão forte que a pessoa fica com aquele medo de que fica com a ideia de que está a ser castigada por Deus, e que se Deus se a pessoa não fizer certas coisas, então aquele castigo, aquela mão pesada de Deus permanece em cima da pessoa. Ou então, se não é Deus que está a castigar, é o diabo que castiga. Há até quem escreva livros acerca de como castigar o diabo, por exemplo, que eu vim a saber
não é? Que, por exemplo, Jorge Tadeu tem um livro que escreve sobre castigar o diabo. Tu tens que castigar o diabo. Como castigar o diabo? Então, a forma de castigar o diabo é dando mais dinheiro na igreja para os projetos de Deus, para os projetos do apóstolo, para que a evangelização seja abençoada, para que possamos trazer mais pessoas à igreja. Então, vamos evangelizar, vamos trazer mais pessoas à igreja. Então, as pessoas colocam-se numa pressão de ter que trazer pessoas à igreja para estar sempre a entrar pessoas, saem pessoas, entram pessoas, saem pessoas, entram pessoas. Então é este peso de vamos evangelizar, vamos semear mais nos projetos do apóstolo, nos projetos da igreja, trazendo mais pessoas à igreja, mais adeptos, servir a Deus, dando tudo para a instituição, e assim então estamos a castigar o diabo, como se o diabo pudesse ser castigado. E veja, aonde é que vamos buscar uma coisa dessas, uma ideia dessas ao Evangelho, quando o próprio Jesus Cristo nunca castigou o diabo, de nada. Na verdade, o diabo está condenado, já está decretado que ele, no fim de tudo, ele será lançado no lago de fogo, de enxofre. Está lá em Apocalipse, nós sabemos o fim do diabo. Mas esse fim, cronologicamente, no tempo Cronos, no tempo de agora, ainda não aconteceu, mas já está decretado por Deus, que o fim do diabo será no lago de fogo, que arde para sempre. E, no entanto, nós tentamos mostrar às pessoas como é que nós podemos castigá-lo. Bem, nós não podemos castigar nada. A única coisa que nós temos autoridade é de expulsar demónios. Expulsar demónios não tem nada a ver com castigar o diabo dando mais dinheiro, ou evangelizando mais, ou trazendo o que quer que seja. Mas, enfim, lá está, veja como é que se usam de pregações e de ensinos para condicionar as pessoas. Porque, na verdade, o propósito disto tudo é que entre mais dinheiro nos cofres da igreja, que entre mais dinheiro. Infelizmente, isso já no tempo de Jesus Cristo, já isso acontecia. A própria palavra de Deus nos diz, o Evangelho nos diz que cuidado, porque irão tentar fazer negócio com vocês. E é isso que acontece. Esse é o condicionamento. Então a pessoa, com medo de ficar amaldiçoado, com medo de que Deus tenha a mão forte sobre cima dele, com medo da maldição, então as pessoas põem-se a fazer estes sacrifícios, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós verificamos que o sacrifício de Jesus é mais que suficiente para tudo. Nós não precisamos mais de sacrificar nada. Porque Jesus já sacrificou por ti e por mim naquela cruz do Calvário. Ele morreu por causa de ti, por causa de mim, para que nós hoje possamos ser livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se nós não entendermos isto, nós vamos andar sempre com medo, ou então, se não é o medo que nos vai dominar, é a culpa. A culpa nos vai dominar. Porquê? Porque depois se você faz isto tudo, se você se sacrifica, você dá tudo, e depois, mesmo assim, ainda não há sinais de melhoria na sua vida, agora vem a culpa, vem aqueles ensinamentos falsos de tu tens falta de fé. É porque há pecado escondido que tem de ser quebrado. Se Deus ainda não te abençoou, se a mão forte de Deus está a pesar sobre ti, é porque tu não tens fé. Ou então tens um pecado escondido e que precisa de ser quebrado. Então lá vem aquelas doutrinas de fazermos terapia de quebra de maldições. A pessoa anda uma série de semanas em aconselhamento até descobrir qual é a maldição, qual é o tipo de pecado que ainda está a amarrar a pessoa, como se Jesus não tivesse o poder de perdoar todo o tipo de pecado, todo o tipo de maldição, quebrar todo o tipo de maldição.
É como se Jesus precisasse novamente de ir à cruz para tentar resolver um pecado que nós ainda temos escondido. Imagina só, então, como é que é possível que nós entramos neste tipo de condicionamento? Porquê? Porque ficamos cegos, porque esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de ler que em Cristo Jesus verdadeiramente estamos livres. Aleluia! Cristo nos resgatou de todas as maldições que a lei impunha. Hoje estamos livres de qualquer tipo de maldição que a lei de Moisés impunha por causa das nossas falhas ou por causa dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário nos limpou, nos perdoou, nos libertou de tudo. Nós não precisamos andar à procura de pecados escondidos. Chegamos ao ridículo, às vezes, de pessoas que entram neste tipo de terapia, a pessoa que está a liderar a terapia, o pastor, ou assim, dizer, então, qual é o pecado que você tem? E a pessoa diz, eu não me lembro de mais nada, mas temos que fazer aqui um regressar ao passado. Vamos entrar aqui quase como uma espécie de transe para ver quem é que lá atrás no passado fez qualquer coisa que ainda está a prejudicar a tua vida, que está a fazer com que ainda não tenhas a bênção de Deus na tua vida. Isto é ridículo, e eu digo aqui com toda a frontalidade, olhos nos olhos a vocês, e essas pessoas que ensinam essas coisas, eu digo a essas pessoas que vocês têm que se arrepender disso, porque isso não é evangelho, isso é geração de culpa nas pessoas, isso é uma amarra, isso é ele querer levar as pessoas para a escravidão novamente. Por isso é que Paulo, quando escreve o livro de Gálatas, eu quero encorajar vocês a lerem a carta inteira de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. São 6 capítulos. Leiam. Ele, por exemplo, começa logo por dizer assim no versículo 6 do capítulo 1: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Veja, Deus nos chama à graça e nós passamos para um outro evangelho. Isto é, esquecemos da graça de Deus, esquecemos do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós, que nos libertou, que nos perdoou dos nossos pecados. Esquecemos disso tudo e voltamos novamente para as velhas coisas, para as filosofias de homens. Por isso é que Paulo estava, digamos assim, estava triste com os Gálatas. Ele dizia assim no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E é isso mesmo. Estas falsas doutrinas transtornam o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que abrir os olhos e sair desses condicionamentos. Agora, existe depois também o lado da ganância. O lado da ganância, lá está, é aquela coisa, não é, que parece que estamos a fazer negócios com Deus. E muitas vezes a religião leva-nos para esse lado também. Porque como há pessoas que estão ávidos de ter mais, então a conversa dos alvos, a conversa da conquista, vamos conquistar, vamos alcançar, vamos ter mais, Deus quer que tu tenhas mais, Deus quer... Bem, então a pessoa naquela avidez faz tudo, está disposta a tudo. Se disserem, vamos semear mais uma oferta especial para aqui, vamos dar aqui mais acolá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, as pessoas estão dispostas até a dar tudo e lá em casa passarem fome e não terem dinheiro para comer, mas para a igreja e para os projetos do apóstolo não pode faltar. É um disparate autêntico. Mas o que é que faz isto? A ganância de querer mais. Por isso é que Paulo escreve a Timóteo, olha, manda aos ricos deste mundo que não ponham a sua confiança no dinheiro. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Por isso é que a nossa liberdade, ela é depositada em Cristo. E não na libertinagem e não nos condicionamentos. Mas
o que é que acontece? Como nós não sabemos viver em liberdade, nós preferimos que alguém nos comande. Nós, povo, a maior parte das pessoas do povo preferem, como não sabem viver em liberdade, preferem que alguém dite as regras. Se ele diz que é assim, então é porque é. E ninguém vai verificar se de facto é a palavra de Deus. E porquê? Porque muitas vezes essas pessoas usam-se de versículos soltos, fora de contexto, para fortalecer os seus pretextos, para fortalecer as suas ideias, para condicionar as pessoas. Esse é que é o grande problema. E como as pessoas, infelizmente, a maior parte das pessoas não leem a Bíblia, esta é que é a verdade. As pessoas não leem a Bíblia. Preferem antes dar ouvidos aos chamados homens de Deus, não é? Só porque eles já têm barcos, têm aviões, têm isto, e são aparentemente pessoas, e alguns são bastante ricos, têm muito dinheiro, pudera não. Então, o que é que acontece? As pessoas olham para isso e ficam fascinados, como eu já mencionei num dos episódios da primeira temporada, as pessoas ficam fascinadas pelos números, pelas riquezas, e não vão ver o que é que verdadeiramente Jesus nos ensina. Então nós precisamos de ler a Bíblia, precisamos de ler a Bíblia, precisamos de ler o Evangelho. Agora, o outro lado da moeda, onde as pessoas são de facto também limitadas na sua liberdade, por incrível que pareça, é quando elas se tornam libertinas, que é, como as pessoas não sabem viver em liberdade, então as pessoas saem do 8 para o 80 ou do 80 para o 8, que é, então agora vamos fazer tudo o que nos apetece. Então, e vem aqueles ensinamentos, não é? Tu és o dono da tua vida, Deus te capacita para vencer, tens uma chamada de Deus, és o escolhido de Deus, tu és um ungido de Deus, mesmo quando pecas não faz mal, porque assim como Deus perdoou David, e Deus vai perdoar a ti também, assim como como David era segundo o coração de Deus, tu também és segundo o coração de Deus, então podes adulterar, se adulterar não faz mal, se tiveres muitas mulheres, Deus fecha os olhos, porque tu és um ungido de Deus, tu és uma pessoa chamada por Deus, como que se a pessoa pode fazer o que lhe apetece, que Deus está lá para dar o amém, aleluia, Ele é o meu filho, Ele é o meu ungido, Ele é o meu isto, Ele é o meu aquilo, e Deus está lá para carimbar tudo o que nós queremos. Esse é o outro lado da moeda, é um outro caminho que hoje anda por aí muito também, digamos assim, anda aí muito projetado nas redes sociais, nos ensinos, nas igrejas. Infelizmente, a pessoa entra no caminho de se achar uma grande pessoa, e pode fazer o que quiser, Deus está sempre lá do lado dele, dando o amém para carimbar tudo o que a pessoa quer. Mas eu quero dizer uma coisa, isso é um caminho muito perigoso. Esse é um caminho muito perigoso porque esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Nós hoje, infelizmente, assistimos a tantas pessoas a fazerem coisas erradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus fazem coisas erradas. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, na verdade, a Jesus Cristo, ele andou em nome de Deus a assinar cartas e a concordar com a morte de cristãos. E, no entanto, ele era um fariseu bem ativo no seu fariseu, olha, agora não sai a palavra. Ele era ativo, ele tinha o coração naquelas doutrinas. Ele acreditava que estava a defender Deus e a causa de Deus, mandando matar e perseguir os cristãos, veja só. Depois ele converteu-se e mais tarde ele sofreu isso na pele, sabe como? Por exemplo, está uma passagem em Atos 23, que diz assim, em Atos 23 narra uma situação muito interessante que estava a acontecer com Paulo. Paulo estava preso, mas havia pessoas que o queriam matar. E diz assim no versículo 12, e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração
e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Veja, os judeus, aqueles que se achavam e eles acreditavam que eles eram filhos de Deus, uma nação escolhida por Deus, pessoas escolhidas por Deus, mas em nome de Deus queriam matar Paulo, queriam matar pessoas. E hoje nós temos exatamente a mesma situação. Nós temos pessoas que em nome de Deus acreditam em coisas que estão completamente opostas ao Evangelho. É impressionante. E por isso nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Porque é isso que acontece hoje em instituições como a Igreja Maná e idênticas à Igreja Maná e não só, que são tão zelosos pelas causas que defendem, são tão zelosos pela visão que defendem. Lembrem-se daquele episódio na primeira temporada acerca de que a visão se tornou um ídolo. As pessoas são zelosas a defenderem aquela causa, que estão dispostas a tudo. Estão dispostas a ficarem condicionadas ao medo, à culpa e à ganância, como também estão dispostas à libertinagem, porque pode dar para tudo. Dá para tudo, neste tipo de instituições, dá para tudo. Menos, infelizmente, para aquilo que é certo, que é Cristo em nós. Como eu dizia no início, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo dizia, não é, em Gálatas 4,19, diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Será que Cristo está a ser formado em nós? Será que Cristo está mesmo sendo formado em ti, em mim? Será que tu verdadeiramente refletes a imagem de Jesus Cristo na tua vida? Ou andas a refletir tudo menos Jesus? Andas a refletir o apóstolo na tua vida? Andas a refletir a visão da tua igreja? Tu andas a refletir as causas que tu defendes com unhas e dentes? Ou andas a refletir verdadeiramente Jesus Cristo na tua vida? Dá que pensar. Eu exorto você a pensar. Pense nisto. Analise a sua vida. Olhe para dentro de si e veja se realmente estamos nós a refletir a imagem de Jesus Cristo cá para fora. Ou andamos a defender causas e dispostos a tudo, até se for possível matar alguém. Hoje, devido não só à lei, devido a tanta coisa, todos nós sabemos que matar pessoas é crime. Mas naquela altura parece que aquilo estavam dispostos a tudo. Mas hoje nós não matamos fisicamente pessoas, mas estamos dispostos a matar fisicamente as pessoas com as nossas palavras, lançando maldições, pensando nós que podemos destruir a vida das pessoas, destruir a fama das pessoas. Há pessoas que estão dispostas a tudo, infelizmente, para defender causas que é tudo menos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, não tenha medo da liberdade. Fique livre disso tudo. Mas encontra a tua liberdade em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fica bem e até ao próximo episódio.